Bom dia, esse é o nosso vídeo sobre o trabalho final e nós vamos começar com uma frase do Gandhi, que foi um líder hindu que conduziu a Índia à independência, que disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. Bom, esse trabalho tem muitas informações, eu vou procurar passar todas as informações necessárias no menor tempo possível, ok? Então, primeiro, qual é a tarefa? A tarefa é desenhar o layout de uma empresa de produção ou de prestação de serviço. Eu dei nos vídeos anteriores exemplos sobre o fluxo de cada uma delas. Vocês usarão uma folha A4 com margem preenchida, margem e legenda preenchida, e vão fazer o desenho a partir de um contorno de 22 por 14 metros. Como ele vai ser representado na escala 1/100, vocês vão considerar que cada metro é 1 centímetro, então ele será um retângulo de 22 por 14 centímetros na folha. Depois eu vou mostrar a vocês como fazer. Aí vocês vão colocar as salas em ordem de fluxo e afinidade, também conforme aqueles exemplos que eu dei nos vídeos sobre empresa de produção e prestação de serviço. E em cada uma das salas vocês vão colocar móveis de acordo com o espaço disponível. Vocês não precisarão colocar os equipamentos como computador, estufa, máquinas assim que vocês usarão nesses espaços. Então nós vamos pensar nas etapas da realização desse trabalho. A primeira coisa que vocês devem fazer é escolher a empresa, a área de atuação da empresa, porque é fundamental conhecer o processo produtivo. Então, qual é a minha recomendação? É que vocês usem aqueles exemplos que eu dei, uma empresa ali que produzia shampoo, cosméticos, ou uma empresa que fazia prestação de serviço. Vocês podem escolher qualquer outra, e como a gente vai dar ênfase para o fluxo, pode ser uma cachaçaria, uma cervejaria, uma farmácia de manipulação, um laboratório de análise clínica, vocês podem escolher, mas é muito importante que seja uma empresa a respeito da qual vocês tenham condições de colher informações sobre o processo. Uma vez que vocês sabem a empresa e conhecem o seu processo produtivo ou processo de funcionamento, vocês podem determinar o fluxo e as salas que vocês querem colocar. Aí eu quero destacar que empresas, muitas vezes da mesma área produtiva, elas têm salas diferentes, elas não têm uma mesma organização. Então essas salas serão a escolha de vocês. Importante é que as salas sejam separadas por afinidade, como eu falei naqueles exemplos que eu mostrei nos vídeos. Ou seja, a parte administrativa deve ser separada da parte produtiva e as salas devem ser colocadas na ordem do fluxo. Importante também vocês determinarem os acessos para cada uma das salas, como vai ser a circulação e os corredores, eu vou dar exemplos para vocês. E uma vez que já fizeram então as salas, colocaram em ordem, criaram acessos, vocês vão fazer depois que escolherem os móveis, vão fazer os ajustes dos tamanhos das salas. A gente tem que fazer isso numa etapa mais posterior, colocar portas e janelas e colocar os móveis prevendo ocupação coerente do espaço. Às vezes pode acontecer que quando a gente está colocando os móveis, a gente tem ainda que fazer algum ajuste do tamanho das salas, né? Às vezes a sala tem um tamanho que fica sobrando e que poderia ser utilizado numa outra sala. Então essas etapas não são necessariamente rígidas nessa ordem, a gente pode ir e voltar dentro dessas etapas. Então eu vou começar com uma folha A4 com margem, legenda preenchida, podem já colocar a escala aqui na legenda. E o meu contorno ele tem 14 centímetros por 22. Então eu posso fazer assim, deixo 2 centímetros da margem para cá e coloco 14 e deixo 2 centímetros da margem para cima e coloco os 22. Não precisa ser super centralizado, milimetricamente centralizado, mas ele deve ficar ocupando de uma forma adequada o espaço da folha. A partir do contorno eu vou fazer as paredes, vocês podem fazer as paredes externas com 20 centímetros, então aqui vai ficar 2 milímetros, né? Então eu vou fazer elas do contorno para fora.
em todas as 4 paredes. Então, fiz aqui na vertical, vou fazer também ali na horizontal. Eu tô fazendo aqui com linha grossa, vocês farão com uma linha bem fininha, tá? Porque ele vai depois receber as janelas e as portas, vocês terão que apagar. Se fizerem com linha grossa, daí vai ficar marcado. Esse então é o ponto de partida, um retângulo de 14 por 22 centímetros, que vai representar os 14 metros por 22 metros, e as paredes de 2 milímetros aumentadas para fora. Aí eu vou continuar dando um exemplo prático. Eu tenho aqui o processo de fabricação de cerveja. Isso é um folheto de propaganda de uma cervejaria. E aqui tem todas as etapas: moagem, mostura, filtração, fervura, fermentação e assim por diante. E aqui, desse lado, eles mostram como é o layout da cervejaria. Então, vocês podem ver que é um grande galpão com os barris ou os tonéis ou recipientes de inox estão todos num grande salão ou num grande galpão. Então a gente poderia, a partir daquele contorno, isso aqui está proporcional também, a partir daquele contorno a gente poderia imaginar um ambiente aqui na frente com loja, degustação, um corredor de acesso com 2 banheiros, um estoque, uma sala administrativa, estoque para usar aqui na loja, e todo o processo produtivo dentro de um galpão assim. Então eu posso, conhecendo um pouco do processo, eu posso entender que todos esses processos da produção, elas podem ser, esse processo, todo isso, tudo pode ser colocado num único galpão. E assim eu destaco a importância de conhecer o processo. Aqui tem um outro modelo de circulação, botei aqui uma circulação tipo lá na Liberato, né? Um corredor que tem uma entrada e uma saída, a parte mais administrativa poderia ficar desse lado, a parte de produção desse lado, poderia ser para qualquer empresa, de qualquer área de atuação. Aqui fiz um outro layout, ó, um corredor em L, todas as salas devem ter acesso para o corredor. Por exemplo, aqui se eu fizesse a salinha continuando aqui, e essa sala fosse mais comprida, eu não teria como acessar essa sala. Então eu posso trazer essa parede, que seria originalmente ali um pouco mais para baixo. Essa medida tem que ser pelo menos 1 metro para eu poder colocar uma porta e acessar. Aí lembrem que tem que ter uma entrada principal e uma saída de emergência, pelo menos, que pode ser usada como entrada de funcionários. Aqui eu fiz um outro layout que tem uma entrada não pelo corredor, mas por uma recepção. Se vocês fazem uma recepção, então tem que ter um espaço de espera, um balcão. Nesse caso, eu vou com certeza ter clientes que vão receber algum atendimento aqui. Também poderia ser o fluxo por aqui, né, entrando por aqui. Isso aqui poderia ser numa sala de trabalho, uma saída de emergência, mas sempre visando colocar o acesso das salas para esse corredor. Então, esses esboços que eu fiz foi para mostrar como a gente pode fazer as salas, acessar todas as salas através de uma circulação ou de um corredor. Então depois vocês terão alguma coisa parecida com isso, né? As paredes, as portas, podem colocar janelas. Nem todas as salas necessitam de janelas, como eu já expliquei nos outros vídeos, né? Então eu fiz aqui um esboço para o refeitório, por exemplo. Esse refeitório aqui, ele poderia ter uma mesa com 6 cadeiras aqui. Então vocês vão procurar fazer sempre na proporção. Lembrem que cada metro é 1 centímetro. Então uma mesa que tem 80 centímetros de largura vai ser representada com 8 milímetros. E observem os espaços de circulação. Eu não poderia colocar essa mesa aqui, porque daí vai ficar pouco espaço para acessar a geladeira, o fogão, o balcão com a pia, o sofá. Eu fiz um esbocinho, né? Tá? Observem o espaço atrás do balcão. Se eu tenho uma recepção com um balcão, que vai ter uma pessoa que vai recepcionar quem entra, observem o espaço que fica atrás do balcão para poder a pessoa que está atendendo circular com facilidade. Aí, por exemplo, aqui nos banheiros, eu dei uma reforçadinha aqui nas linhas porque estava meio fraquinho, né? Então aqui nesse refeitório eu coloquei uns sofás aqui também e uma mesa para refeição.
Mas se eu colocasse só sofás, não estaria errado. Vai depender de como a empresa atende os seus funcionários, vocês que vão decidir isso. Aqui no banheiro, ele é um banheiro que é bastante grande, ele tem mais ou menos 5 por 2,5, 2 metros de largura. Então, nesse banheiro eu não poderia, por exemplo, colocar um vaso e uma pia. Ele é muito grande para isso. Então, ele é um banheiro que comporta 2 cabines, comporta um balcão com pia, até um armarinho para guardar alguns pertences. Eu fiz aqui então 2 sugestões para banheiros, esse aqui com 2 vasos e esse aqui com 1 vaso. Para a empresa é melhor que seja assim, com a cabine do vaso sanitário separada. Então esse aqui vai ter uma medida aproximada de 2,20 por 2,60 e esse aqui uma medida aproximada de 1,30 por 2 metros de largura. Então a cabine aqui vai ter mais ou menos 1 metro e esse espaço que sobra mais ou menos 1 metro. Aqui também mais ou menos 1 metro, para que fique meio metro aqui para circulação e uso da pia. E essa parte aqui mais ou menos 1,20, 1,30 para a porta, que vai ter 60, não pode ser uma porta de 80, daí a gente não tem espaço para colocar o vaso, tá? Lembrando que a porta do banheiro, essa aqui pode até ser 70 e essa aqui 60. E as demais salas, elas podem ser mobiliadas apenas com balcão. Por exemplo, vou pegar essa aqui. A gente poderia colocar um balcão em L aqui, sobre o qual estariam os equipamentos. Aqui também, ó, daqui para cá, balcões. As salas menores, vocês vão dar preferência sempre para encostar a mobília na parede para ficar um espaço centralizado de circulação. Por exemplo, esse aqui de testes, ele poderia ter... Aí vocês têm que ver, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse cantinho aqui. Se eu colocar um balcão aqui, aqui e aqui, toda em U aqui... É possível que esse espaço central aqui fique muito apertado. Então, às vezes é melhor colocar um balcão contra a parede aqui, contra a parede, contra a parede, contra a parede e colocar algumas bancadas centrais. Lembrando que precisa bastante espaço entre a bancada de parede e uma central para que as pessoas circulem sem se bater. Então, cuidem para que o recomendado entre 2 bancadas centrais é 2 metros de distância. Vocês não vão encontrar isso em todos os laboratórios, especialmente se ele tiver poucas pessoas usando, se forem 3 ou 4, não tem necessidade, que nem lá na Liberato, que são muitos alunos no laboratório, a distância entre as bancadas tem que ser pelo menos 2 metros para evitar que fiquem se batendo, tá? Então vocês podem, em espaços mais amplos, mobiliar, colocar alguma coisa no meio, uma mesa de trabalho, coisa assim, mas usar especialmente as paredes, colocar bancadas especialmente nas paredes. E, inclusive aqui, na sala mais administrativa, pode ser uma mesa em U aqui, que circunda com cadeiras aqui de frente. Então, vocês vão, dependendo do tamanho das salas, é possível colocar em U. Se ela for mais estreita, dá para colocar só em L. Vou usar agora o outro desenho como referência, por exemplo, a sala da farmacêutica. Se ela não vai receber ninguém aqui, se ela vai trabalhar sozinha, não precisa ser uma mesa de centro. Pode ser uma bancada encostada na parede em toda a volta aqui, onde ela vai ter arquivo, computador, vai ter os registros, de repente uma pequena estante para livros, porque ela não é tão grande assim para colocar coisas no meio, a não ser que ela receba algum cliente. Então ela tem que ter, que nem no consultório médico, uma mesa virada com cadeiras onde as pessoas que estão sendo atendidas possam se sentar. Então agora eu vou repetir a tarefa, que é desenhar um layout de uma empresa de produção ou prestação de serviço, que vocês deverão escolher em primeiro lugar e estudar o seu processo. Pode ser uma visita, pode ser uma consulta a alguém que tem uma empresa, pode ser pesquisa na internet. Daí vão usar uma folha tamanho A4 com margem e legenda preenchida e vão usar um contorno de 22 por 14 metros, que vai dar 22 por 14 centímetros, porque vocês vão trabalhar na escala 1 por 100. Vão colocar as salas em ordem de fluxo e afinidade, colocar os móveis de cada sala com os cuidados de circulação. Cuidem para que o corredor tenha pelo menos 1,20 m de largura, pode ser mais, dependendo do fluxo também, se vai haver, por exemplo, transporte
de garrafas ou grandes volumes com carrinho ou coisa parecida. E numa folha anexa, isso é uma coisa nova que eu não tinha dito antes, vocês vão fazer uma breve descrição do fluxo, considerando tudo que faz parte do processo. Se vai ter matéria-prima, se é uma empresa de produção, se vai ter embalagens, onde ela entra, onde ela é guardada a matéria-prima, onde ela entra, onde ela é guardada as embalagens. No caso de uma empresa de prestação de serviço, onde vai ser entregue a amostra, por onde vão entrar os funcionários, onde eles vão se trocar, se tem clientes, como vai ser o recebimento, onde eles vão ser atendidos e assim por diante. Bem breve, tá? Não precisa ser muito detalhado, só para a gente ter ideia. Vocês não devem esquecer de colocar o nome de cada peça ou fazer uma legenda, podem colocar números e fazer nessa folha anexa também o nome de cada peça a partir dos números. Observem também o respeito às etapas, né? A primeira coisa, de novo, é a escolha da área de atuação e estudo do processo para poder determinar o fluxo, escolher as salas. E daí, de novo, assim, não existe um único padrão, vocês podem escolher o que vocês querem colocar. Por exemplo, sala de um refeitório ou copa, tem empresas que não têm, tem outras empresas que têm bem espaçosa, com sofás para descanso, com mesa de sinuca. Então, vocês podem escolher, mas o tamanho das salas deve ser adequado àquilo que àquela função que vocês darão para a sala. E por último, vocês vão fazer uma breve descrição, isso também não tinha antes, eu coloquei agora, vão fazer uma breve descrição do fluxo da produção. Qualquer dúvida, eu estarei também à disposição para responder perguntas através do WhatsApp. Um bom trabalho!